novamente aí, quinta e última aula aí dessa semana. Agora numa frente muito mais light, muito mais tranquila aí, na frente E, né? Vamos lá para a aula 4, referente à frente E. A gente já comentou algumas coisinhas aí de processos de físicos e químicos, mas a gente vai estar retomando aí, finalizando essa parte aí da frente E, ok? Então bora lá, gente. Então temos o seguinte, o que são fenômenos químicos, o que são fenômenos físicos, tá? Fenômenos físicos são aqueles em que não altera a composição da matéria, continua sendo a mesma substância, só que ela vai estar em um estado físico diferente ou de uma forma diferente, ok? Por exemplo, aí, ó, a gente tem um sólido hidrofóbico, ou seja, ele não se mistura com água, mas ele deixa de ser o sólido? Não, tá ali, ó, continua sendo a mesma coisa, ou seja, a mesma substância anterior. Olha, no caso de aquecimento por indução, tá? Lembra lá daquele fogão por indução que a gente pode ter lá em casa? Tá? Que ele não precisa de gás, é só pela temperatura que a panela vai adquirindo através da indução. É esse processo aí, ó. O metal que está ali dentro chega a ficar incandescente até que ele entra no estado líquido e cai, ok? Então é isso daí, é um processo então físico. Ele só altera o quê? A forma em que a substância está. Sai da fórmula sólida, vai para a fórmula líquida. Agora, quando a gente fala de fenômenos químicos, aí sim, aí é alteração na composição da matéria, tá? Por exemplo, aí a gente fala de um cozimento, a gente pega um ovo cru e cozinha ele. O que vai acontecer? O ovo depois de cozido é o mesmo que o ovo cru? Não, não é. Tem composição diferente, tá? E para esses processos químicos, tá? O que acontece? Eles ocorrem, tá? Sempre com algumas evidências. Como assim? Evidências, professor? Aquela música incrível de Chitãozinho e Chororó? Não, não é essa. Mas enfim, as evidências são o quê? Liberação de gás, formação de um sólido, de um líquido ou até mesmo um outro gás, mudança na coloração, tá? E pode também ter aí uma alteração na temperatura, ou seja, liberação ou absorção de calor, tá bom? Então, qual é a diferença entre um e o outro, entre físico e entre o químico? Qual é a diferença? Então, no caso do químico, tá? Químico não vai estar retornando, tá? Ao que ele era antes, ou seja, pegou uma folha de papel, queimou ele deixa de ser papel, vai ser cinza e gás. Agora, pegou uma folha de papel, rasgou ela ao meio, ela deixa de ser papel? Não, continua sendo papel. Essa é a diferença de fenômeno físico e fenômeno químico, ok? Então, bola para frente. Tem aí, ó, outra reação química aí do serpente do faraó, tá aí, com tiocianato de mercúrio. Perfeito, ó, coisa linda. Então, vamos lá, gente. Propriedades da substância. O que a gente tem para propriedades de substância? Propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas, ok? Tem essas três propriedades aí. Propriedades químicas são aquelas das nossas unidades, né? Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, tá? Volume, massa, tudo que refere-se às unidades são essas propriedades que a gente tem, são físicas, tá? Que não referem-se à alteração da composição da matéria. Aí, no caso, o que? Ponto de fusão, aqui ó, o ponto de ebulição e até mesmo aí a dureza, tá? Então a gente tem o que? Um processo físico. Deixou de ser aquilo, daquela substância que era anterior? Não. Então a gente está falando de propriedades físicas, ok? Agora, quando a gente fala de propriedades químicas, aí a gente tem uma listinha, não é tão grande, tá? Que é referente a quem? Reatividade química. O que é essa reatividade química? A capacidade de um material em conseguir fazer uma reação química, tá? Inflamabilidade. Então tá aí, ó, ou seja, a capacidade que tem uma substância em pegar fogo. Caráter ácido ou básico. Quanto que ele é ácido, quanto que ele é básico. Olha quanto a reatividade, tá? Quando você pega aí uma gominha, daquelas ursinhos de gominha, e você coloca em contato aí com clorato de potássio, ocorre uma reação aí muito energética, ok?
tá? Então, isso daí é uma reatividade que ele tem, é muito grande, beleza? Outro exemplo aí também é referente à capacidade de oxidação e redução, tá? Ou seja, tem sempre, a substância tem uma capacidade de oxidação e redução, a capacidade de sofrer uma oxidação, perder elétrons, ou sofrer uma redução, ganhar elétrons, certo? E ainda tem as propriedades organolépticas, aquelas que a gente sente, que é o caso do sabor, odor e cor, ok? Beleza? Isso daí então são as propriedades da substância. Agora, o que a gente tem? As reações químicas, que é o mais importante aí para a química, é o nosso foco, tá? Ou seja, levando em consideração em que eu tenho uma reação, tá? Eu tenho lá então o quê? Eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, certo? Na quantidade correta, a gente tem o quê? Uma molécula de N2 com 3 moléculas de H2, perdão, de hidrogênio. Com isso, o que acontece? A gente, sofrendo a reação, forma 2 moléculas de amônia. Agora vamos para as coisinhas importantes aqui. Ó. Isso aqui então é a simbologia referente a uma reação química, certo? Esse númerozinho pequeno que está aqui, ó, a gente indica ele como índice, tá? Isso aqui é o índice. O número grande que tem aqui na frente, aqui não está aparecendo porque é o número 1, não precisa aparecer. Esse daí a gente chama ele de coeficiente estequiométrico, ok? Todo mundo lembrado? Tá aí o coeficiente estequiométrico, certo? Ele nos dá as proporções das moléculas para uma reação química, enquanto que os índices dão a proporção de átomos daquele elemento para a molécula, ok? Então tá aí, ó. Para a molécula de nitrogênio eu preciso de 2 átomos de nitrogênio. Para a molécula de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Para a molécula de amônia, eu preciso 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. E como está representado aqui, ó, nessas 2 moléculazinhas de amônia. Lindas. Ok? Lembrando sempre que antes da seta é o reagente, depois da seta é produto. Ok? Entendido? Agora, lembre-se sempre essa célebre frase aí de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso é: eu não vou estar criando nada, eu não estou perdendo nada. A única coisa que acontece em uma reação química é um rearranjo de átomos formando novas substâncias. É somente isso que ocorre. Ok? Fechou? Vamos lá. Agora, tipos de reações. Tá? Temos as reações que ocorrem com uma velocidade alta, são as reações rápidas, no caso é a polimerização da nitroanilina, tá? E reações lentas, que logicamente nesse exemplo aí está acelerada a câmera, não é? A decomposição de uma raposa, ok? Então, se tem um processo mais lento acontecendo aí. Enquanto isso, também temos reações que têm troca de calor, reações exotérmicas, tá? Olha aí, ó, que reação linda, cara. Quando se pega aí aquela mesma reação que a gente viu anteriormente, agora uma outra imagem, quando se pega uma gominha, né, em formato de urso, tem que ser em formato de urso para ficar legal, né? Para a gente conseguir lembrar do Mateus. Então, o que acontece? Colocou essa gominha dentro ali em contato com o sal de clorato de potássio, tem uma liberação de energia muito, mas muito grande. Ok? Olha lá, soltou, começou a reação. Reação endotérmica. Então, ó, no caso, quando a gente vai estourar pipoca, né? Quando tem aí como exemplo o processo de estourar pipoca. A pipoca tem que receber esse calor para que ela consiga estourar aí, mudar a composição da matéria. Ok? Entendido, gente? Fechou? Então vamos lá? Bora para os exercícios. Então, exercício número 3, presta atenção. O desenho abaixo ilustra como ocorre uma transformação química, ok? Em que a espécie A, esferas cinzas, reagem com espécie B, esferas pretas. De modo, tá? Espécies B, então, são esferas pretas. Enquanto isso, né? A gente tem lá as espécies A, são as esferas cinzas. Fechou? Continuando.
Temos lá, qual é a equação química que descreve a maneira correta a reação que está esquematizado no desenho, tá bom? Então, qual a equação química que descreve o que está esquematizado aí no desenho? Perfeito? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Temos uma molécula de bolinhas brancas, duas moléculas de bolinhas brancas, 3 e por último 4, ok? Então a gente tem o que? 4 moléculazinhas, tá? De bolinhas brancas ou cinzas, não sei falar cinzas, mas isso aqui para mim é branco. É representando a letra A. Então a gente tem a cada molécula de A, de substância A, é o que? São 2 átomos de A. Então A2. São 4 moléculas de A2, correto? Ó, 4 de A2. Agora, a gente tem o quê? Mais aqui, que está reagindo com 4 átomos de B. Não é isso? Ele não está na forma atômica? Olha aí, ó. Está na forma atômica, gente. Ó. Ele não está em forma de moléculas. Tá? Entendido? Então, nesse caso, são 4, certo? De B. Está aí, ó. Fechou? E isso tudo é igual ao quê? Presta atenção. Formou quantas moléculas? E que tipo de moléculas? Está aqui, ó. Moléculas de B, que tem 1, certo? E 2A. Perfeito? É isso que a gente tem para cada molécula. São quantas moléculas no total? 1, 2, 3 e, por fim, 4. Ok? Então tá aqui, ó. 4. Agora de quem? Tá? Pode ser de A2B ou BA2. Tá, como a representação lá das respostas sempre está colocando A por primeiro, então vamos colocar assim. A são 2A para cada B, em cada molécula, não é isso? Tá aí. Então, qual é a resposta que tem essa formulazinha química aqui? Nenhuma, porque nenhuma tem 4, professor. Então, mas não tem como a gente simplificar isso daí? Simplifica por quanto? Dá para simplificar isso aqui por 2. Se dá para simplificar por 2, qual é a resposta que a gente tem? Ou seja, a simplificação será sempre com quem? Os coeficientes estequiométricos, ok? Então tá lá, ó, 4 divididos por 2 é 2, 4 divididos por 2 é 2, 4 divididos por 2 é 2. Ô, professor, calma lá, você não poderia ter simplificado por 4? Claro, dá para ter simplificado por 4. Por que você simplificou por 2, professor? Porque é mais interessante. Então vamos lá, simplificando por 4, a gente vai ter o quê? 1, 1 e 1. Fechou? E isso daí vai ter o quê? A2 mais B formando A2B. Ou seja, a resposta nossa é a resposta letra A. Fechou? Vamos lá, gente? Próximo exercício, exercício número 6. Define-se como um fenômeno químico aquele que altera a identidade química. Tá? Então, ele está dando o conceito aí de fenômeno químico. Tá? Alteração da identidade química de uma espécie da matéria envolvida. Ou seja, promove uma reação química. Nesse contexto, assinale o que for correto. Tá? E que refere-se à exemplificação dessa afirmação. Perfeito? Vamos lá então. O que a gente tem? A combustão da gasolina no motor de um carro é uma reação química? É um processo químico? Sim, tá? Combustão, sempre que falar de combustão, queima e cozimento, todos eles são processos. E fermentação são processos químicos, ok? A sublimação da nafta, não, né? Isso daí é o que? É um processo físico, então não é. Próxima. A formação de gotículas de água na superfície de um recipiente gelado, ou seja, condensação, não é? Se é a condensação, isso é um processo físico, não químico, então está errado. Vamos lá. A formação de ferrugem sobre uma peça de ferro exposta ao ambiente. Falou de ferrugem, é a mesma coisa que ferro? Não. Então, ferrugem é um processo químico, ok? Então, tá aí, verdadeiro. Então, as verdadeiras é 1,
e 8. Perfeito? Então, a 2 e 4 são erradas. Perfeito? Aí, gente, fechou? Essa é a aulinha 4. Finalizando, uma boa semana a vocês. Estuda, gente. Precisando, o professor tá aí, é só chamar. Qualquer que seja a frente, qualquer que seja o assunto aí referente à química, pode vir para o professor aí. Se tiver aí com saudade de conversar com alguém, porque tá nesse isolamento social aí, tá achando necessidade de conversar, estamos aí, tá? Só conversar aí com o professor. Gente, estuda, foco. Não é por causa disso que vocês vão estar perdendo o ano, não, tá? Nós estamos aí para não deixar isso acontecer. Um abraço, um beijo a todos vocês, tá? Até mais, meus lindos!